Bom dia. Olá pessoal, bom dia Ingrid, bom dia Rodrigo. Oi, Arnaldo, tudo bem? Bom, aguardar um pouquinho o pessoal chegar, tá bom? Claro que sim. Obrigada.
Bom dia mais uma vez. Só enquanto os nossos colegas chegam, acho que a Renata já está aí, que é a nossa moderadora. É você, Renata? Acho que não é a mesma Renata. Só para eu pegar o nome de vocês, para que a gente possa organizar os trabalhos, eu procurei aqui no sistema e não encontrei. Criação de histórias na educação gerencial. De quem que é esse artigo? Design Thinking e aprendizagem baseada em problemas. Esse é meu e do professor Ricardo. Então, é Ingrid. Isso. Ricardo Pereira. Isso. Uhum. A importância e o impacto do edital de fomento das feiras de ciências. Percepção dos discentes em relação a uma experiência de gamificação na disciplina dos cursos superiores. Esse é meu, Rodrigo. Rodrigo. Eu peço desculpas por isso, é porque a mediadora de hoje, na verdade, ela não pôde, aí eu tive que, em cima da hora, assumir. Bom, oi, Renata. Entra aqui, coloca SEMEAD. SEMEAD embaixo. Não, perdão. Embaixo, SEMEAD. Opa, desculpa. Alguém vai usar a apresentação? Pode PowerPoint? Oi? Acho que a Renata está com problema de entrar. Renata é nossa debatedora. Deixa eu voltar aqui.
Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, Renata, a gente está conseguindo. Ah, professor, desculpa, eu tô aqui na FEA e a rede aqui tá bem estável, infelizmente. Mas tudo bem, não tem problema. Desculpa, né, professor? O senhor tá premiado comigo. No ano passado teve problema e esse ano tem problema de novo. Gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 25º SEMEAD. Professor Arnaldo, mil desculpas. Eu vou começar aqui. Vou ver se eu consigo manter a câmera aberta um pouquinho, tá bom? Para dar um oizinho para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos para nós começarmos a nossa sessão. Professor, numa questão de estabilidade, nós podemos pedir para o senhor abrir os vídeos para não correr o risco de cair? Ou a gente pode pedir... Exatamente isso. Eu queria organizar os trabalhos, estava só esperando você se conectar aí, a gente entende essas questões de estabilidade de conexão. Mais uma vez, bom dia àqueles. Aqueles eu falo porque a Ingrid e a Camila já estavam aqui quando eu disse bom dia, né? Aqueles que entraram depois, tá? Eu sou o professor Arnaldo Vieira, sou professor aqui da Universidade Anhembi Morumbi, da Universidade de São Judas e também atuo no Senac São Paulo. E sejam bem-vindos à sessão do SEMEAD, né? É uma sessão virtual, assim, então a gente pode ficar um pouco mais à vontade, no sentido até de poder fazer umas trocas de ideias, né? Como é que eu estruturo um pouco essa sessão? Eu deixo muito livre para o pesquisador se ele gostaria de passar o vídeo ou não, né? Porque como nós somos poucos, são 4 trabalhos, eu gosto muito de ouvir, né? Eu acho que nós precisamos fazer essas trocas. Então, fiquem à vontade, se vocês querem passar o vídeo de vocês, aí vocês compartilham conosco, ou uma apresentação PowerPoint, ou se vocês quiserem falar mesmo do trabalho, do artigo, para que a gente possa fazer essa troca, né? Volto a dizer, são 4 trabalhos, então acho que abre-se uma discussão muito rica aí para cada um desses trabalhos, tá? O tempo de 10 a 15 minutos, no máximo, para não estourar, e aí nós temos aí mais uns 10 minutos para fazer discussões. Então, fiquem livres, tá, Renata? Assim, também como é a primeira sessão da manhã, 8h30 da manhã, eu vivo falando no grupo, quando eu vou organizar o SEMEAD, que não coloque sessão 8h30 da manhã. Se a gente acordar às 6, a gente sabe nem quem somos nós aqui. Mas vamos lá, tá bom? Então, ok dessa forma, se quiserem, tá? O primeiro, tem um trabalho aqui que é a criação de histórias na educação gerencial. De quem que é esse trabalho? É Josuá? É seu, Josuá? Não, né? Então, esse daqui ainda não chegou, né? O segundo trabalho é o Design Thinking aplicado ao PBL. Estou só resumindo a temática, que eu vou deixar para a autora, que é a Ingrid, e para o autor, o professor Ricardo. Fiquem à vontade, tá? Então, passo a palavra a vocês. Tá joia, muito bom dia a todos. Não sei o que fica mais cômodo para todos, assim, eu tenho, na verdade, eu estou com o PDF aqui da apresentação, que eu baixei por segurança, né? A gente pode apresentar aí conversando, apresentar o vídeo também, que não vai destoar muito uma coisa da outra, né? Então, Fique à vontade, tá, Ingrid? Fique à vontade. então Só fala a tua instituição depois, tá. quando possa. Tá? Eu trabalho aqui sou professora aqui na Universidade Técnica Particular de Loja, aqui no Equador, então, na verdade, aqui são 6h30, não são 8h30, é mais desafiador ainda. E esse trabalho foi feito vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente fez uma parceria, né? E o professor Ricardo é doutorando lá e participou junto comigo na pesquisa. E a gente teve ainda a orientação, a participação do professor Francisco Fialho, também decano lá da universidade, né? E é isso, esse é o contexto, né? Ricardo, não sei se queres comentar alguma coisa. Aí... Então, esse artigo ele teve gênese, né, com a professora Ingrid, a gente participou dando apoio, né, como revisor, e também o artigo fez parte de uma disciplina que a Ingrid participou lá do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse artigo faz parte, né, tem essa gênese nesse contexto dessa disciplina. E a gente, na verdade, a Ingrid teve a ideia de submeter o artigo ao Congresso, e agora a gente vai apresentá-lo aqui para vocês. Eu vou fazer desculpa. Eu acho que o ideal seria apresentar o vídeo, Ingrid, ou então beleza. comentar sobre o vídeo, né? Isso. Nos últimos 3 anos que eu participei do SEMEAD, nas sessões o pessoal passa os vídeos e depois faz o comentário sobre os artigos, né? Eu acho que fica mais produtivo. Eu deixo bem livre vocês, tá? Assim, porque então, como o grupo é pequeno, quando o grupo é grande, aí sim eu defino uma regra, tá? Mas acho que a gente pode aceitar, então, a sugestão e passar o vídeo, professor Arnaldo, acho que não tem problema. Tá até bonitinho. Fique à vontade. A gente passa por aqui, vocês passam por aí? Você pode passar por aí, por favor. Tá. Só vou encontrar ele aqui. Aqui. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Vou começar, então. O trabalho que a gente vai compartilhar com vocês hoje está intitulado como Design. Tem um problema no som, Ingrid, pelo menos para mim. Por mim, me chamo Ingrid, eu trabalho aqui na Universidade Técnica Particular de Loja, pelo professor Ricardo Pereira e pelo professor Francisco Piário, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente organizou o trabalho de maneira a trazer para vocês um pouco da história, da introdução do contexto, da educação e do uso dessas metodologias, a fundamentação teórica, métodos e materiais que a gente utilizou, os resultados de discussões e também algumas considerações finais, né? Como introdução, a gente tem aí a mudança de um cenário no processo educacional, com a utilização ou com o acesso, né, às informações e conhecimentos por parte, principalmente dos alunos, através aí das tecnologias da informação e comunicação, né? Essa tecnologia não só permite o acesso ao conteúdo, ao conhecimento, né, mas também permite uma nova forma de se relacionar, como é o que a gente está realizando aqui por meio dessa apresentação que foi gravada previamente, né, e não deixa de ser uma maneira de interagir, ainda que de forma assíncrona, né? E aí a gente encontra como apoio um conjunto de metodologias que são chamadas metodologias ativas e que tem como pressuposto a participação central do aluno, o protagonismo do aluno no processo, então, da construção desse conhecimento. A gente tem como objetivo, então, compreender a relação entre o Design Thinking e o Problem-Based Learning na educação superior e, a partir dessas possíveis relações, identificar como ambas metodologias contribuem ao desenvolvimento de uma educação pertinente e que gere um pensamento crítico nos estudantes, né? A nossa fundamentação teórica está baseada em 3 elementos principais: o Design Thinking, o Problem-Based Learning e a educação pertinente. O Design Thinking, ele pode ser conceituado como um modelo, como um método, como um processo, e o conceito mais apropriado que a gente encontrou foi de que ele é uma sequência flexível de passos para a resolução de problemas. E ele tem como premissa principal a centralidade da necessidade da pessoa. Ele surgiu no início dos anos 2000, meados dos anos 2000. O nome principal é o Tim Brown, né, que é um design. E quando ele propôs o Design Thinking, o pensamento do design, ele imaginava realmente que quando você se propusesse resolver algo para alguém, ou criar algo para alguém, você considerasse a necessidade da pessoa e não
a sua perspectiva apenas como criador, como um fornecedor de solução, né? Ele tem como base, então, realmente a resolução de problemas, pode ser a criação de produto, pode ser a criação de processo, pode ser a resolução de um problema social, mas sempre focado na pessoa. A outra característica que é bem marcante no processo do Design Thinking, né, ou nessa sequência de passos, é a possibilidade da iteração. Eu tenho a possibilidade de errar. Errar não é um problema. Eu posso me equivocar e, através da discussão gerada por esses equívocos, é que eu vou gerar um processo de conhecimento, de apropriação do que está sendo discutido e criado. A educação baseada em problemas, né, o Problem-Based Learning, na verdade, é um modelo, é um método, é uma metodologia ativa para a resolução de problema, né, também focado no aluno, nesse caso, no aluno como elemento central. Através, então, da discussão, por exemplo, do contexto do aluno, da realidade do aluno, você consegue propor a resolução de determinados problemas como um exercício acadêmico e que pode ser levado, obviamente, né, para a vida real. Já quando a gente fala em educação pertinente, a gente vai, obviamente, buscar fundamentos na ciência da educação, né, a gente está falando de uma formação, de um processo formativo que ajude o aluno a desenvolver uma capacidade crítica, uma autonomia. Significa não deixar ou dar condição, dar ferramentas para o aluno, para que a pessoa seja dona da sua vida, né? Que ela não seja enganada, que ela não seja manipulada, né? Que ela possa ter elementos para avaliar o mundo, avaliar a circunstância e tomar decisões dentro da sua própria vida, né? Como eu já comentei, a gente fez uma revisão sistemática, a gente usou o protocolo PRISM, né, o método PRISM, como um conjunto de requisitos para validar cada passo, de maneira a garantir, né, que as avaliações não fossem enviesadas, ou que a gente não trabalhasse com redundância de informação. Discussões, alguns elementos que a gente traz aqui, né, que as pesquisas são super recentes, ao menos dentro do espectro, né, que a gente utilizou nos últimos 10 anos. As mais relevantes, a maioria das pesquisas mais relevantes são a partir de 2018, que existe uma relação entre o Design Thinking e o Problem-Based Learning, no tipo de atividades que esses estudos realizaram, né? Eram pesquisas, na maioria das vezes, qualitativas, e as que faziam, né, atividades, desenvolver atividades, por exemplo, como workshops, oficinas, para a resolução de algum problema, seja um problema que dentro da própria aplicação do curso de graduação, por exemplo, seja como uma atividade acadêmica para o exercício do próprio estudante, né? Também que o uso das TICs como um suporte, né, que fortalece essa relação entre ambas metodologias e também, obviamente, para a possibilidade de gerar um experimento real que seja mais real e factível, né, do ponto de vista do estudante, né? Os estudos também apontam que o uso de ambas técnicas ou metodologias de maneira coordenada se dá pela proximidade entre ambas, né? Elas estão focadas em resolver problemas, elas trazem o ser humano para o centro da discussão, né? E que uma pode ser ferramenta da outra ou pode ser utilizadas de maneira complementar. Alguns estudos, por exemplo, realizaram uma oficina, um evento, né, na academia, com o Design Thinking, com os professores, para entender ou para implementar metodologias ativas, principalmente o Problem-Based Learning, dentro do currículo dos estudantes, né? Então, tinha uma utilização indireta, né? Mas outros estudos utilizavam realmente de maneira coordenada, né? As duas técnicas dentro da realização das aulas. Todos os estudos apresentam respostas positivas com relação aos resultados, né? Então, a gente encontrou lá, ao tratar, né, de uma educação pertinente, a experiência nas empresas, a discussão dos problemas relacionados, por exemplo, à vida real, o contexto do aluno, a complexidade do mundo, né? E também trazendo a discussão com os adolescentes, né? E a partir do uso do Design Thinking, do Problem-Based Learning, o elemento mais relevante é a possibilidade de experimentação. Como considerações finais, a gente entende que sim, existe uma relação
entre ambas as metodologias e que elas são úteis, então, ou pertinentes para a geração de soluções do mundo real. Bom, aqui algumas referências e muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Se quiserem complementar alguma coisa, Ingrid e Ricardo. Acho que foi uma experiência bem bacana o que a gente conseguiu fazer, porque a gente usou esse protocolo Prisma, né, que não era muito conhecido, por mim, ao menos, né, e ele, de alguma maneira, ele vai ajudando os pesquisadores, talvez iniciantes como eu, a criar um sistema, a criar uma maneira de validar, porque você entra muito apaixonado na sua pesquisa, né? Geralmente, você entra já respondendo aquilo que seu objetivo é feito na resposta que você já tem, né? E, de alguma maneira, usar o protocolo Prisma ajudou a tirar um pouco isso, a desconstruir um pouco, né? Em algum momento, a gente estava mais apaixonado pelo método que pelo resultado, né? Mas, enfim, só para comentar, assim, que da perspectiva do pesquisador, para a gente fazer esse trabalho com esse método foi bastante interessante. Agora, o mais interessante, claro, é pensar um pouco nos resultados que a gente viu, né? E o desafio, eu estou aqui no Equador, mas eu conheço a realidade da educação no Brasil, é bastante parecida, né? Os recursos, enfim, e às vezes a falta de conhecer o contexto, né, do estudante faz com que o professor direcione um tipo de aula, conduz um tipo de aula que não agrega, né? Ou que vai agregar muito pouco, ou que vai exigir um esforço posterior maior do aluno, no sentido de conseguir entender conceitos que não ficaram claros porque não partiu, né, da realidade do aluno. A universidade aqui é muito interessante, a gente está num país andino, um país bastante, não pobre, né, de miséria, mas com poucos recursos, pouca indústria, né? E a gente aqui, qualquer 100 quilômetros, você demora 3, 4 horas para chegar, porque a gente está no meio dos Andes, né? E a gente só foi entender a importância da universidade aqui quando a gente saiu umas férias aí para conhecer o país. O país é pequeno, tamanho do Paraná, mais ou menos, né? Então a gente saiu, foi dar um rolê pelo país, né? E aí a gente entendeu a importância, por exemplo, que a universidade tem de fazer educação à distância há quase 50 anos aqui, né? Com métodos rudimentares no primeiro momento, e hoje, obviamente, com tecnologia. Por quê? Porque chega numa parte do país que o Estado não chega muito bem, né? Então, de alguma maneira, está ajudando na formação. Agora, se a gente não fosse lá, se a gente não entende o que é esse contexto, né, a condução da aula é diferente. E eu falo isso para o presencial e também para a educação à distância, que é a nossa fortaleza, né? E o bacana foi validar isso, né, junto com o professor Fialho, com o professor Ricardo, a partir da experiência que ele já tem de ir costurando, né, o foco, né, para uma construção, para uma educação pertinente, né? Ricardo? Então, eu vou falar um pouco da pertinência desse artigo, né, principalmente para a realidade que as universidades estão enfrentando, isso muito em função da pandemia, que causou uma certa disrupção aí no ensino, principalmente no ensino superior. A gente está vendo muita evasão de alunos, a gente tem casos aí eu sei de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, de uma universidade que fechou vários cursos de pós-graduação por falta de alunos. E toda metodologia que vá, de certa forma, agregar para que os alunos se sintam motivados, para que continuem, né, se sintam protagonistas, né, nesse processo de aprendizagem, são extremamente importantes. E a aprendizagem baseada em problema, ela tem esse viés, né, de proporcionar isso para os discentes, né? E quando a gente alia o design thinking com isso, porque o design thinking ele surgiu, a raiz epistemológica do design thinking surgiu lá do trabalho lá de Herbert Simon, né, da ciência do artificial, e esse trabalho foi muito importante porque a partir dele surgiu a disciplina design, surgiu o design thinking e surgiu o design science research, né, que é um método muito utilizado para aí principalmente nos cursos de engenharia e medicina.
e a gente utiliza muito lá no nosso curso de pós-graduação, que a gente, em vez de interpretar uma realidade, a gente busca resolver o problema da sociedade, problemas reais, né? E o Design Thinking tem essa perspectiva da gente identificar um problema e resolver esse problema. E quando a gente alia isso à aprendizagem baseada na resolução de problemas, a gente tem aí a liga fundamental para que a gente possa proporcionar e dar essa opção de uma melhor aprendizagem, né? Principalmente nesse contexto que a gente tem um número bem alto de evasões aí no ensino superior, e esse artigo foi realmente interessante para isso, e a gente traz essa avenida para novas pesquisas nessa área, principalmente buscando uma melhor educação superior. Era isso aí que eu tinha para falar. Bem, parabéns pelo trabalho. Eu particularmente gosto muito das metodologias ativas, uso isso há mais de 20 anos, com outros nomes, né? E o PBL, ele é um método, né, de ensino que trabalha a educação, como vocês trazem no texto, né, a educação pertinente. Eu trocaria aí por uma educação, gostei desse termo, já vou até cunhar ele aqui, mas a educação significativa, né? E quando a gente fala da relação de evasão no ensino superior ou qualquer outro nível de ensino, está muito ligado ao quanto esse processo educacional ele é significativo para o aluno, né? Seja, né, esse aluno aqui no ensino superior, no ensino médio, ou mesmo na educação básica, no ensino fundamental. Mas um dos problemas que a gente encontra, e eu queria fazer essa pergunta para vocês, e também deixo aí aberto 5 minutos para quem quiser também fazer alguma intervenção, é que eu percebo que a relação, 2 pontos. O primeiro, não sei se vocês conseguiram detectar isso na pesquisa de vocês, já que é uma revisão sistemática, então com certeza isso veio ou vem em algum trabalho. Talvez o Prisma não conseguiu captar isso, vocês não trouxeram, né? Eu não vi, eu li o texto, também não encontrei isso. A primeira relação professor-aluno, né, nesse processo de construção do conhecimento, que muitas vezes se confunde em que professor e aluno estão juntos na construção do conhecimento, mas existe uma hierarquia aí, né? O professor, ele traz conhecimentos muito mais elaborados, formatados, construídos, né, que saem do senso comum do aluno. E muitas vezes isso se confunde na metodologia ativa, né, onde se perde, né, essa relação importante desse professor enquanto não é o detentor do conhecimento no sentido autoritário da palavra, né, mas aquele que detém, né, todo esse conhecimento já construído, formatado, né, problematizado, né? Então, não sei se veio isso na pesquisa de vocês. O segundo, e se não veio, está aí, como eu sempre digo que o SEMEAD, ou qualquer congresso, ele deixa uma abertura para novas pesquisas, né? E essa relação desses 8 pesquisadores que estão aqui, ela se inicia aqui nessa troca, né? De a gente poder depois até pensar em trabalho juntos, em pesquisa juntos, né? Então, se vocês não detectaram, eu acho que tem uma abertura para a gente pensar aí já num problema de pesquisa, já que a gente falou que estava encantada com o método da pesquisa, né? E o segundo é se vocês avaliaram essa relação crítica, né, com do repertório do aluno, desculpa, não é? Até que se em algum momento nessa revisão veio à tona a falta de repertório do aluno para se chegar ao problema, porque o design thinking ele se inicia de um problema, né? E as primeiras etapas elas constituem a partir da imersão, né, que é a definição do problema, né, e de toda a pesquisa que envolve o problema. Teve isso na revisão de vocês, essa falta de repertório do aluno para chegar ao problema? Eu penso que as duas coisas não estão diretamente explícitas, assim, né? Não estão explicitadas, mas
nas tuas perguntas eu consigo entender elas dentro do texto e pelo estudo que a gente fez, obviamente, né? Quiçá faltou realmente colocar, né, adicionar. Com relação à possibilidade da participação do aluno, foi até eu trabalho, eu estou na área da gestão, na área da administração, né, e engenharia aqui, mas eu participo de um grupo de pesquisa aqui que é da área da educação, e eles, né, que metodologias ativas, né, porque o aluno sempre esteve no centro do processo, e tem a sua razão, né, e penso que, na verdade, quando a gente fala de dar o protagonismo, não é inverter os papéis, senão possibilitar maior participação do aluno. Eu penso que é mais nesse sentido, né? Com o meu pouco conhecimento, minha pouca experiência aí na área da educação, né? E penso que a pesquisa trazia muito isso, né? Um dos estudos, assim, eram dois estudos, na verdade, coordenados, né? Muito interessantes, foram feitos em um conjunto, acho que se eu não vou mentir para vocês, umas 30 universidades, não grandes, lá no sudeste da Ásia, né? E eles estavam muito, como são países pobres também, eles estavam muito preocupados porque os alunos saíam graduados e não tinham emprego, não conseguiam emprego, né? Um conjunto de universidade, não entendo se era um consórcio ou algo assim, mas um conjunto de universidade. Então, eles começaram a ir aonde os alunos viviam, né? Conhecer a situação dos alunos especificamente, né? Encontrar aluno em situação de favela, essa era a expressão que eles utilizavam, né? Então, como é que um aluno de arquitetura, de engenharia, pode partir de outra... Que elemento ele usa, né? Para ter esse conhecimento de engenharia ou de arquitetura pertinente vivendo numa favela, né? Acho que no Brasil a gente conseguiu tirar isso muito bem, né? Eu tenho amigos da arquitetura, coincidentemente, que estão hoje trabalhando vinculados à ONU justamente por esse conhecimento. A gente conseguiu, com a nossa criatividade, enfim, sair disso, né? E lá eles tinham esse problema. Então, acho que essa resposta, ela não está explícita, eu acho que ela é um elemento bem interessante para a gente avançar na pesquisa, né? Mas ela aparece nesse sentido, e no momento em que a relação do professor-aluno se torna real quando o professor olha nos olhos do aluno e vê o que realmente que ele vive, qual é a situação, né? Qual é a realidade dele. Outros estudos um pouco mais superficiais nesse sentido, mas também apresentavam, né, essa preocupação, por exemplo, de levar os alunos da área da administração para dentro das empresas desde um primeiro momento, para eles tomarem porrada, desculpa a expressão, né, mas já entenderem o que é esse ambiente, né. Com relação à segunda pergunta, né, do repertório do aluno, não me lembro de nada explícito, assim, de que levou, mas devia estar ali, porque, obviamente, quem vai discutir PBL não vai partir da sua suposição do que é um problema do aluno, né? Mas não lembro de nada que possa ser dito assim, tinha muito baixo domínio, tinha muito baixo envolvimento, não lembro realmente, né? Mas também creio que vai, e aí eu não sei se a minha memória está me enganando, né? Vai muito alinhado, né, com com a primeira resposta, né? De que não estava evidente, mas a leitura nos permite isso, né? Uma leitura em outro nível, né? Mais aberta, eu acho, eu penso. Essa é o grande, é, o, é, o, é a abertura para novos estudos, né? Sem É a dúvida. provocação que a gente deixa. Obrigado, Ingrid e Obrigada. Ricardo. No final também, se quiser depois falar alguma coisa, tá? Vamos passar para o segundo trabalho, é o trabalho da percepção dos discentes em relação a uma experiência de gamificação em disciplinas do curso de administração. É o Rodrigo. Fica à vontade, Rodrigo, para passar o vídeo e comentar também, tá? A Renata está controlando o tempo, ela está mandando aqui mensagem. Tá bom. Bom dia a todos, né? Meu nome é Rodrigo Sense, eu falo aqui da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. E a minha instituição é a Unisul, onde eu estou fazendo o curso de mestrado. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Olá,
vamos iniciar a apresentação do artigo Percepção dos Discentes em relação a uma experiência de gamificação em disciplinas do curso superior de administração de empresas. Os autores são eu, Rodrigo Sense, da Unisul, Graziela Oste Graziani, da Unisul, Ivone Jungues, da Unisul, Cristina Martins, da Unisul e Gisele Marispeck, da UFSC. Introdução. Não é novidade e não é de agora uma discussão que existe na falta de criatividade na forma de ensinar, na educação em geral. Nas últimas décadas existiu pouco movimento, pouco impacto com relação a novas metodologias aplicadas na prática, em sala de aula. Os alunos, de uma forma, permanecem estáticos no processo de ensino, concentrados em ciclo de aulas, exercícios, testes, que seriam a educação passiva. Apesar de ser a mais utilizada, é uma metodologia conservadora, que já vem há bastante tempo sendo utilizada, onde ela não tem um alinhamento com a prática, com a rotina do aluno. O aluno hoje ele tem um acesso à internet, de onde ele está, ele trabalha com um aplicativo, com software, ele resolve online e de uma maneira rápida, onde ele tem o retorno e respostas rápidas para os seus problemas corriqueiros. E quando ele chega numa sala de aula, ele se depara com uma metodologia que não acompanha essa evolução. Por isso que existem pesquisas que trazem a metodologia ativa. Metodologia ativa que tem dentro dela a metodologia de gamificação. Gamificação são elementos de jogos aplicados em situações de não jogos. De uma maneira geral, não é só para educação, mas trazendo para o mundo da educação, é você trazer para dentro da sala de aula os conceitos de pontos, níveis, desafios, fases, ranking e principalmente o feedback imediato. A partir disso, nós temos um problema de pesquisa, que é qual a avaliação dos discentes do curso de administração de empresas de uma faculdade privada com relação à metodologia de aulas da gamificação. Existem diversas estratégias para ensinar. 2 grandes grupos, metodologia passiva e metodologia ativa. Paulo Freire afirma que a metodologia ativa traz ótimos resultados. O discente fica em posição ativa no seu processo de aprendizagem. Ele constrói a aprendizagem com motivação, com interesse. Morin traz também que jogos educativos são um elemento de diferenciação para uma sala de aula que traz bons resultados. Então, a gamificação, como seu conceito traz, que consiste na utilização de elementos de jogos em situação de não jogos. Weber e Hunter trazem que 3 elementos principais para um game são pontos, medalhas e classificação. Então, a partir do momento que a gente implanta e consegue contextualizar pontos, medalhas e classificação, você já tem uma atividade gamificada. O método dessa pesquisa foi quantitativo, uma pesquisa descritiva. O estudo foi feito um estudo de casos, utilizado o levantamento de dados survey com o uso da escala Likert. Foi realizado em 2 turmas do curso de administração de empresas de uma faculdade privada de Santa Catarina. A população total de 16 discentes. O questionário foi aplicado em uma amostra de 12 discentes. Todos assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. E a atividade consistia em pegar uma disciplina e gamificar, do início do primeiro dia de aula até o último. Onde no primeiro dia de aula os alunos iam criar um avatar, que seria uma imagem para o jogador deles, com um nome e livre escolha, com liberdade para criatividade. Para não ficar utilizando o termo ponto e não se confundir com o ponto de nota, foi dado um nome para essa moeda, que pode ser estaleca, pode ser cripto, pode ser coroas, tudo isso decidido
pela turma, pelos alunos, de uma forma democrática em sala de aula, já fazendo com que ele participe da criação das regras do próprio jogo. Essas atividades em sala eram feitas em todas as aulas e toda atividade corresponderia a um ganho de moedas. Aí existia um desafio aos primeiros que entregassem ou aqueles que entregassem da forma correta, dentro do esperado. Além das atividades, eram lançados desafios. Por exemplo, eu passava para os alunos antecipadamente, através do grupo do WhatsApp ou por e-mail, um artigo, e no primeiro momento da aula, eu perguntava quem leu o artigo e que poderia resumir. Quem fizesse isso ganhava algum número de moedas. E também desafios de entretenimento, que eram desafios de final de semana, onde o aluno tinha que postar até determinada hora do domingo, fotos com seu pet, foto fazendo atividade física, foto cuidando da natureza, para manter ele integrado e sair um pouco da sala de aula, mas mantendo ele no jogo, no game. Resultados. Foram analisados os aspectos motivação, conhecimento e experiência do usuário. Motivação, mais de 83% concordaram que a variedade de recursos ajuda a manter a atenção. Que o game tem um design atraente, assim como julgaram útil o conteúdo apresentado. 75% ficaram mais confiantes quando apresentado o conteúdo. 91% dos alunos se sentiram realizados ao completar os exercícios, eles gostavam de finalizar e ter um ganho, mesmo que for um ganho virtual de moedas. Experiência do usuário, 50% alegaram não perceberem o tempo passar enquanto jogavam, e 41% se sentiram mais no ambiente do jogo do que em sala de aula. 91% afirmaram que o jogo ajuda no processo de aprendizagem. 100% dos respondentes afirmaram lembrar de mais informações relacionadas ao tema apresentado no jogo, assim como uma melhor compreensão. 83% dos respondentes acharam que o jogo foi eficiente para a aprendizagem em comparação com outras atividades. Quando questionados se participaram de outra atividade de gamificação, afirmaram positivamente, e algumas das respostas podem ser verificadas nas falas abaixo. Com certeza, adorei demais a forma de trazer conhecimento pela atividade de gamificação. Aluno D. Aluno E. Poderia ser feito para outras disciplinas também, às vezes só conteúdo e texto fica chato de assistir, um pouco de diversão e lúdico ajuda demais no aprendizado. E aluno F. A competição saudável estimula a minha aprendizagem, ao jogar me sentir mais confiante. Conclusão, a carência de pesquisas empíricas na área da gamificação. Existem muita pesquisa teórica, empírica tem poucas, esse estudo vem a contribuir. A maioria dos alunos concordam que a gamificação em sala de aula contribui para o aprendizagem da disciplina do curso. E os principais aspectos que fundamentam são os desafios durante as atividades, o aspecto lúdico e a possibilidade de obter feedback imediato das atividades. Essas são as referências. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Fica à vontade aí para falar. Tá? Algumas fragilidades, eu já adianto, né? A amostra é pequena, eu estou acrescentando ela, estou aplicando ainda essa metodologia durante os semestres e vem a contribuir para dar um pouco mais de robustez aí nessa questão da amostra. E a questão do feedback imediato, nós temos um aplicativo que estava ali no slide, o Socrative. Existem vários aplicativos, né? Mas eu adotei esse e ele traz essa possibilidade do aluno responder ali um questionário ou fazer uma atividade e já ter na hora a sua assertividade. Isso, eles ficam muito motivados. Inclusive, eles chegam no início já da aula perguntando se vai ter atividade de Socrative hoje, professor. Porque aquilo ali já mostra para ele se ele está bem ou não naquele conteúdo, se ele aprendeu, né? Porque, claro que no final da aula eu passo essa atividade, cada um abre o seu aplicativo e consegue ver na hora se aprendeu, se está bem, aí vai para casa feliz ou não, né? Aí quando eu vejo que muita gente teve dificuldade, eu volto no assunto, dou uma resumida, rebusco um pouco os assuntos para tentar com que todos consigam assimilar, pelo menos no mesmo nível. Acredito que seja isso. Bacana, Rodrigo. Tem uma questão nas metodologias ativas, aí eu vou falar de específico
da gamificação, mas que a gente pode trazer para todas, né? Para todos os métodos ativos. Porque a metodologia ativa são todos os métodos ativos. Então, uma leitura, na minha concepção, é uma metodologia ativa. E que a gente usa sempre esses métodos tidos como inovadores como metodologias ativas. Mas tem muita coisa. Fazer um exercício matemático é uma metodologia ativa. É responder as contas, as sabatinas que a gente respondia quando era criança, é uma metodologia ativa, né? Só mudou o nome aí. E aí uma preocupação que se tem, eu já li alguns estudos sobre metodologias ativas, inclusive do Morin, alguns textos dele, que ele não traz claramente, mas ele problematiza a questão da relação entre o processo de aprendizagem e os processos de avaliação, né, da aprendizagem, porque o aluno se motiva, ele se integra no exercício, mas ele existe ainda essa problemática, tá? E aí volto a dizer, a provocação para estudos mais avançados sobre isso, da relação se realmente esse aluno apreendeu, não é aprendeu, né? Mas apreendeu os conceitos teóricos, porque a metodologia ativa ela surge, né, do desenvolvimento de competências, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a habilidade, o conhecimento teórico, ele precisa estar presente nesse processo de aprendizagem, porque senão nós temos falhas aí. Você detectou isso, ou como é que é essa relação lá com esse grupo, com essa amostra, ou com os teus alunos, se eles estão conseguindo, né, se eles conseguem apreender o conhecimento teórico? É isso que eu considero nessa atividade final, né, da aula, quando eu faço quando eu passo esse aplicativo, é um resumo de tudo que eu passei e das aulas anteriores, e ali a gente consegue medir. E imediatamente eu já abro o meu computador e eu tenho ali o número de acertos, aonde teve maior dificuldade, e aí eu faço essa volta. Eu acredito que tem um bom resultado, porque eles se interessam, né? Esses pontos, esse ranking, toda semana eu atualizo o ranking, quem tem mais estaleca lá, ou mais criptos, né? O nome da moeda, e aquilo gera um desafio, né? Porque eles querem estar na frente. E principalmente porque fica uma dúvida de quem é o avatar, né? Porque eu não divulgo. Se eles quiserem, entre eles, conversar qual é o de cada um, mas geralmente não acontece isso. Então fica aquela dúvida, quem é que está na minha frente? E aí acaba tendo que se dedicar na sala de aula, para fora da sala eles ficar lá em destaque, porque no final, claro, da disciplina, daí eu revelo tudo, e quem está em primeiro, em segundo e terceiro. E aí fica aquela sensação de vitória e de sucesso, né? Então, eu acredito que ajuda bastante. E pelo relato também ali da pesquisa, eles se mostram interessados e dizem que tem um diferencial para aprender. Que a nossa relação muito está com esse processo do ENAD agora, né, que vai acontecer daqui a 2 semanas, em que as notas do ENAD aqui no Brasil, elas estão nos últimos ciclos, sobretudo da área de gestão, numa curva, né, para baixo, né? Então, assim, só para que a gente possa realmente ficar atento, mas muito bacana aí o seu trabalho com eles, e gostei depois eu quero pegar o nome desse teu aplicativo aí, que é muito melhor que Kahoot, né? O Kahoot, eu tentei usar o Kahoot, aí eu preferi o Socrative. Bacana. Obrigado, Tá. Rodrigo. No final, quem quiser também fazer aí uma intervenção, pode fazer, tá? Tem 2 trabalhos aqui, a importância e o impacto do edital de fomento nas feiras de ciências. De quem que é esse trabalho? Então, Josuá. E tem a criação de histórias na educação gerencial. Chegou a autora, tá? Então, pela ordem, Josuá, tá? A Camila começa e depois você conclui o seu, tá? Fique à vontade, Camila. Bom dia a todos. É uma Bom satisfação dia. estar aqui com vocês. Eu vou apresentar o vídeo também. Deixa eu só abrir aqui essa guia. Você é de que instituição, Camila? Eu tenho mestrado e doutorado pela SPM. Hoje em dia sou educadora no Instituto JF, que é um projeto de educação da JBS.
Posso colocar play? Todo mundo enxerga a tela? Então, vamos lá. Não está saindo som. Não está saindo o som? Não. Pelo menos para mim, não. Espera aí, vamos... Deve ser na parte de compartilhar. Bom dia a todos, desculpa minha Pode câmera ser. fechada. Na hora Deve ser na hora de de... compartilhar, escolher a opção do som. Você tem que habilitar. Perfeito, nunca- é isso. Era isso. Vamos lá. Olá, muito Tá boa saindo tarde. agora? Vamos apresentar então a criação de histórias no ensino e aprendizagem Sim. em administração, experiências e pedagogias. Eu sou a Camila Rocha, mestre e doutora em comunicação e práticas de consumo pela SPM, e tem aí como coautor o professor doutor Eduardo Davel, da UFBA. A gente sabe que as histórias têm a sua importância de maneira incontestável, porque elas engajam, elas inspiram, elas oferecem senso de segurança, educam moralmente. E a produção científica, ela evidencia a importância das histórias no campo da administração para a formação e para a prática profissional dos administradores, empreendedores e líderes. E também aponta essa relevância para as organizações, tanto no sentido de estabilidade, mudança, o papel que as histórias desempenham, o papel que elas desempenham para a aprendizagem organizacional, estratégia e cultura organizacional, empreendedorismo e liderança. Chegamos, nesse artigo, em 5 relevâncias das histórias na formação dos profissionais em administração. Uma relevância à comunicação, o engajamento, a segunda, criatividade, influência, a moral e a emoção. Mas na pesquisa sobre educação gerencial, as histórias elas aparecem principalmente na perspectiva da narrativa. Então, no ensino e aprendizagem em administração, a gente tem mais a questão das histórias serem contadas e não criadas, né? Os professores eles apresentam aos alunos as suas histórias ou as histórias criadas por outros autores, mas não estimulam os estudantes na criação dessas histórias, né? Por isso que a gente, então, nesse estudo resolveu se perguntar se o storytelling é uma habilidade fundamental a ser desenvolvida por gestores, empreendedores e líderes. Como isso vai acontecer se os estudantes não forem confrontados com processos pedagógicos voltados para a criação e para saber, então, contar e como refletir sobre o que criaram ou contaram? Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente compreender como que a criação de histórias potencializa o avanço do campo de pesquisa e das práticas do processo de ensino e aprendizagem em administração. Aqui a gente vai, então, ressaltar a importância das histórias para os administradores, para os empreendedores, para os líderes e para as organizações, tendo esses autores como referencial teórico, e o papel das organizações nas situações organizacionais que citamos anteriormente. Nesse artigo, a gente realiza uma pesquisa qualitativa de natureza indutiva e a gente fez 2 ações. A primeira delas no mapeamento de experiências de pesquisa e ensino voltadas para estratégias pedagógicas de criação de histórias nas principais bases de dados nacionais e internacionais, o que resultou em 58 textos, e depois a gente realizou entrevistas com autores desses textos e ou professores que têm essa prática, que adotam essa prática em sala de aula de contação. Os textos e as entrevistas selecionados foram analisados e organizamos, então, uma descrição dos seus processos pedagógicos e o tema da administração vinculado a cada um desses processos. E apresentamos em seguida, então, as experiências categorizadas em torno de 4 temas: gestão de conceitos organizacionais, gestão dos desafios da prática organizacional, gestão da mudança organizacional e empreendedorismo cultural. A segunda ação
foi gerada a partir dos resultados da análise dessa primeira ação. Então, a gente buscou mapear, para além disso, pedagogias de criação de histórias em outros campos do conhecimento, como, por exemplo, comunicação, teatro, novela, literatura, cinema e televisão. Os resultados consistiram na elaboração de caminhos para a criação de histórias que são desenvolvidas e aplicadas, então, nessas outras áreas do conhecimento. Em gestão dos conceitos organizacionais, a gente encontrou uma experiência de produção de histórias em quadrinhos no ensino e aprendizagem em administração, buscando, a partir dessa metodologia, trazer aí a introdução de conceitos do ensino e aprendizagem e em administração, mas a gente percebe que os estudantes eles não foram desenvolvidos aqui nessa prática para criar histórias, né? As instruções sobre a modalidade são básicas, assim como o contato limitado com outras referências. No segundo tema, gestão dos desafios da prática organizacional, a questão ela vai combinar criação e performance de histórias, né? Então, os estudantes eles tinham ali que fazer processos de mentoria com líderes de organizações e criar as histórias e performá-las no momento subsequente. Mas aqui também notamos a ausência de uma abordagem que garantisse um suporte instrumental para a elaboração dessas histórias, né? Então, embora a importância da criação de histórias como competência seja evidenciada nessa prática especificamente, ela ainda permanece a cargo do fazer intuitivo dos alunos, né? Na gestão de mudanças organizacionais, a gente tem aqui a criação de histórias desempenhando um papel relevante no processo de ser um ato reflexivo para aqueles funcionários, gestores, líderes que estão passando pelo processo de mudança de transição organizacional. Então, aqui a criação de histórias aparece muito nessa questão de ser efetivamente ser um instrumento reflexivo no ambiente corporativo que atravessa essa questão de mudança. Mas aqui a escrita de histórias é tomada e implementada como uma prática situada, né, que vai permitir essa reflexividade dentro das organizações. No entanto, fica evidente, mais uma vez, que não há suporte para a criação de histórias e nem para o desenvolvimento dessa competência especificamente. Na nossa quarta prática mapeada do empreendedorismo cultural, né? Os alunos, eles foram conhecer ali o empreendedorismo cultural a partir da prática e promovê-lo em comunidades no interior da Bahia, através do artesanato cerâmico. Aqui também, para viabilizar essa prática, foi preciso organizar a ida à comunidade, a hospedagem, o local da apresentação, onde foi realizado um teatro-fórum, a divulgação, porém, a pedagogia de como construir histórias ficou em segundo plano e discretamente no plano de atividade aí da disciplina, apesar de ter sido praticada de forma centralizada. Então, como conclusão, a gente traz que de todas as práticas analisadas, a gente ainda observa que todas elas convergem para uma mesma direção, né? Embora a gente reconheça a importância da criação de histórias, ainda falta subsídios para tantos, né? Quando a gente busca em pedagogias interdisciplinares, as ideias com objetivos que vão servir de inspiração para o ensino e aprendizagem da ideia, do personagem, do contexto, do conflito, do processo e da própria difusão. E com isso a gente chega à conclusão e que a gente traz quando a gente traz a criação de histórias para a centralidade da reflexão, o professor assume de co-criação, os alunos, né, eles são orientados a criar a história e nessa proposta eles não têm mais sim de tentar construir, narrar bem, e aqui a gente tem que prestar atenção para os desafios, né, tanto da abstração teórica, quanto para os desafios da prática em si. Ela deve ir além do espaço de uma disciplina e deve ser, então, né, uma pedagogia de criação de histórias. É isso, muito obrigada. Obrigado, Camila. Já vou deixar um convite para você vir a uma oficina para os professores da minha equipe. Diz respeito à história, né? Acho que a Camila caiu, não foi, Camila?
Acho que ela desconectou. Então, quando ela voltar, eu faço convite ao vivo também para o Rodrigo falar de gamificação no Minecraft aqui. Nós utilizamos aqui na instituição. Tá bom? Josuá, você gostaria de dar, enquanto a Camila não volta, né? Aí você já fala aí da importância, né, dos editais. É Josuá, né, seu nome, né? Edital de fomento nas feiras de ciência. Fique à Sim, vontade aí. Joshua. Bom dia, meu nome é Joshua. Consegue Como me é que ouvir? é? Repete o nome? Joshua. Joshua. Eu já ia falar Isso. Josuá, né? Qual é a sua instituição, Joshua? Eu faço mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. Legal. Então fique à vontade aí, tá? Tá, eu gostaria de apresentar, professor, se possível, porque eu não gostei muito do meu vídeo. Pode apresentar, fica tranquilo. Prometo ser rápido. Você tem Deixa eu só 15 compartilhar. minutos, né? 10 minutos para apresentar e 5 para que a gente possa conversar sobre isso. Tá bem. Conseguem ver a apresentação? Sim. Sim. Perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Joshua. Eu sou pós-graduado, estou fazendo pós-graduação em Administração Pública na Universidade Federal de Santa Maria. Esse trabalho ele foi realizado por mim, pela minha colega e a professora, minha colega Tiana de Paula Assis e a professora Estela Mais Giordani, da UFSM, em parceria com o professor Dr. Ivo Leite, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Como tema, o impacto, a importância e o impacto do edital de fomento de feiras de ciências e mostra científica no estado de Mato Grosso do Sul. Mas esse trabalho em específico, ele tem como foco a percepção dos docentes sobre os processos e resultados da pesquisa na educação básica. Então, nesse estudo, nós buscamos compreender e demonstrar a importância da pesquisa no processo de aprendizagem dos alunos na educação básica, partindo dos relatos dos professores, orientadores que atuam na educação básica e orientam trabalhos de pesquisas para feiras de ciência, com enfoque principalmente nas feiras de ciências do estado de Mato Grosso do Sul. Temos 3 objetivos específicos, que é discutir os aspectos que compõem a experiência do professor como orientador de projetos nas feiras de ciência, analisar de que forma o desenvolvimento da pesquisa e participação em feiras de ciência pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem e compreender os desafios enfrentados por esses professores na pesquisa da educação básica e o papel das autoridades nesse processo. O método é uma pesquisa exploratória, qualitativa, e optamos pela técnica de grupos focais, que tem uma definição que, segundo Kaplan, grupos focais são pequenos grupos de pessoas reunidos para avaliar conceitos ou identificar problemas. Lehman também fala que a diferença de grupos focais para entrevistas é que pode haver essa interação entre o moderador e os participantes e até mesmo entre os participantes. Por isso optamos por grupos focais e não fazer entrevistas específicas com professores. Para participar dessa pesquisa, nós convidamos professores orientadores de projetos. A única característica específica é que eles tenham orientado algum projeto na FETEC-MS, que é a Feira Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, a única característica para participar dessa pesquisa é ser um professor que orientou algum projeto na feira. A FETEC é a Feira de Tecnologias, Engenharia e Ciência do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela já tem 11 anos de evento, acontece anualmente. Já passaram mais de 1.850 projetos sendo expostos nessa feira, mais de 5.000 expositores. Ela é considerada a maior feira do Centro-Oeste
e a quarta maior feira do Brasil. Ela é promovida pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ela recebe recurso financeiro do edital de fomento de feiras do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, todo ano a feira, eles criam um projeto e submetem a esse edital e recebem o financiamento para a realização dela. Inicialmente, nós convidamos 10 professores para participar dessa pesquisa. 6 toparam participar dessa pesquisa. 6 toparam participar. Dentro desses 6, 3 possuem formação inicial de Química, 3 em Biologias, 2 já com especialização, 1 estava fazendo mestrado, 1 já com título de mestre e 2 com título de doutores. 5 desses atuam na rede federal, 3 na rede estadual e 1 na rede particular. Todos com mais de 4 anos de docência. Então, como foi feito? Inicialmente, nós enviamos esses formulários a esses professores, tanto para ter o perfil deles, a caracterização, como também para organizar os horários. Quando esses 6 toparam e responderam os nossos formulários, nós dividimos em 3 encontros. Cada encontro com 2 professores, mais eu e a minha colega. As perguntas, elas foram realizadas previamente, perguntas semi-estruturadas. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os encontros foram gravados com autorização de todos. E depois nós reescrevemos tudo e aplicamos a técnica de análise de conteúdo de Bardem, onde caracterizamos a ideia principal de cada resposta dos professores. Essa aqui é a foto da feira. Ela é uma feira de médio porte. Recebe projetos de várias cidades. Acontece anualmente e recebe visitação do público. É como um congresso. Em relação às perguntas, nós baseamos as perguntas para responder os nossos objetivos e dividimos em 3 temas principais. O primeiro tema, a experiência do professor como orientador de projetos de pesquisa na educação básica, onde nós selecionamos 5 perguntas, fizemos essas 5 perguntas. Primeiro, para entender a motivação que leva o professor a ser um orientador. O segundo, quais as habilidades para ser um orientador de projeto. O terceiro, quais são as técnicas e materiais que ele utiliza para fazer a orientação. Perguntamos se ele se sente mais motivado em ser professor, conforme eles vão orientando esses projetos, e pedimos para ele definir em um termo, uma palavra, o que era para ele ser orientador de projeto. O segundo tema, os desafios para a pesquisa na educação básica, foram 2 perguntas. Perguntamos especificamente qual as dificuldades que ele encontra para orientar esses projetos, tanto para ele como professor, como também para os alunos. E perguntamos, na visão dele, qual a importância da escola e do governo nesse processo de pesquisa na educação básica. O terceiro tema, feira de ciência como instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Fizemos 3 perguntas, perguntamos se ele acha que feira de ciência pode ser utilizado como instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Perguntamos quais são os ganhos, os benefícios que ele já recebeu orientando projetos, tanto para ele como para os alunos, e perguntamos quais as premiações que eles já receberam nesses projetos. Em relação aos resultados do primeiro tema, experiência do professor como orientador de projeto de pesquisa na educação básica, nós tivemos como motivação para ser orientador o desejo de se dar oportunidade aos alunos, produzir ganhos no aprendizado, aumentar o interesse do aluno no aprendizado proporcionado pela pesquisa. Em relação às características para ser orientador, tivemos resposta como empatia, paciência, disposição e a capacidade de estimular o aluno. A relação interpessoal entre o aluno e o orientador também é vista como de extrema importância. Então, essas são falas que esses professores falaram em relação aos alunos.
Alguns desses docentes, eles falaram que se sentem mais motivados em ser professor conforme eles vão orientando o projeto de pesquisa. Em relação ao segundo tema, desafios para a pesquisa na educação básica, nós tivemos falas como escassez de recurso, a falta de livro, laboratório de experimentação, a falta de recurso financeiro para participar em feiras de ciências. Muitas dessas feiras acontecem em outra cidade, então eles precisam de dinheiro para conseguir pagar a inscrição, o deslocamento e a estadia. Muitas vezes, professores, eles precisavam assumir para si a responsabilidade de captar esses recursos. Geralmente, eles criavam rifas, faziam pastelada na escola, pedia para a própria comunidade escolar dinheiro para levar esses alunos para apresentar os seus projetos nessas feiras. Tivemos também como desafio, como problema, a carga horária para orientar esses projetos. Muitos desses professores afirmaram que utilizavam do tempo pessoal para fazer a orientação desses alunos, até mesmo fora da escola, quando necessário. Contudo, as escolas, elas, mesmo não participando diretamente do processo, elas cobram alto desempenho quando esses projetos vão para feiras de ciência, e quando esses projetos são premiados, eles se autopromovem. A própria escola utiliza isso como vitrine para sua autopromoção. O papel do governo e da escola é necessário nas áreas de financiamento, gestão e fomento de profissionais e alunos. Os docentes apontam que, na percepção deles, eles não viam que as autoridades conhecem o processo de fazer uma pesquisa, do método científico, do planejamento. Muitas vezes, esses professores, alguns projetos que eles orientavam duravam mais de um ano, orientando esses projetos. E a escola não entende isso. Eles querem resultados na hora. Começou o projeto ontem e amanhã já tenha uma premiação em alguma feira. E são falas de alguns professores. Mais um minuto, tá? Tá bem. Em relação à segunda temática, se a participação em feira de ciência pode ser vista como instrumento no processo de ensino-aprendizagem, eles falaram que sim, devido à interdisciplinaridade, porque essas feiras possuem diversas áreas de conhecimentos, humanas, exatas, biológicas. Então, o aluno ele começa a se relacionar com outros pesquisadores, outros projetos, desenvolve o senso crítico. Eles viram a evolução também do aluno na vida pessoal dele, não apenas na vida escolar. Um amadurecimento científico. Muitos falaram que o aluno ele tinha mais facilidade quando ele desenvolvia projeto em entrar em universidades federais. Ele tinha um amadurecimento científico melhor. Quando ele entrava na universidade, ele já ia atrás de PIBIC, de fazer pesquisa dentro da universidade também. Já tinha uma experiência no ensino médio e na universidade ele se desenvolvia. Aqui são uma das premiações que eles já receberam com seus projetos. Então, para finalizar, as análises de dados coletados apontam para uma relevante importância da pesquisa na educação básica para os alunos, professores, escola e sociedade. A orientação de projetos possibilita a experiência de aprendizagem prática para o orientador, para o orientando, que diferem daquelas usualmente adotadas na sala de aula. Contudo, ambos atores precisam demonstrar forte resiliência diante das múltiplas adversidades que surgem ao longo do processo, e o papel do governo é, então, de entender que a ciência é um investimento e promover ações que a suportem. Fechei. Joshua. Né? Eu acho que eu acertei. Eu sou péssimo para as pronúncias de nome. Mas, Perfeito. obrigado. E realmente muito rico o que você traz, porque, assim, a educação básica é onde surgem as pesquisas. Ao contrário do que se fala que o ensino superior ou a pós-graduação é o locus da pesquisa, mas a semente ela é plantada na educação básica. E eu costumo dizer que educação básica, sobretudo no ensino médio,
nós temos alguns rituais que nós não podemos fugir desses rituais, e um deles é a Feira de Ciências, né? Se a gente está falando de metodologias ativas aí, com os primeiros trabalhos, né, com os 3 primeiros trabalhos, com a contação de histórias, como a própria Camila traz, né, fazer a tua história. Esse aluno começa a contar a sua história por meio das metodologias ativas na Feira de Ciência, né? Então, assim, é muito rico esse trabalho que você traz. Eu achei uma feira de médio porte daquele tamanho. Não existe congresso, nem o nosso SEMEAD tem aquele tamanho ali. A feira do SEMEAD é uma coisa pequenininha, né? Assim, então, vale aí. Eu, como estou agora na coordenação do ensino médio, eu vou em busca desses fomentos aí para trazer robóticas e outras coisas aí para essas feiras de ciências, né? Bom, nós temos aí a Camila, que retornou, e a gente deixa 5 minutos para vocês debaterem um pouco aí os trabalhos. Só retomando o trabalho da Camila, hoje, cada vez mais, Camila, a gente encontra no ensino superior, sobretudo nos primeiros semestres, alunos muito jovens, né? Assim, eu tenho uma turma que tem a idade, ela fica entre 19 a 24 anos. E eu percebia, enquanto professor, dou aula de aspectos organizacionais, que eles não conseguiam apreender. E eu comecei a utilizar da contação de histórias em sala de aula, né? Mas gostei muito dessa sua sugestão no teu trabalho, ele contar a sua história. Então, a minha aula de sexta-feira agora, ele vai contar a história, né? Assim, porque eu trago muito histórias do cotidiano para a sala de aula, e eu percebi que eles começaram a se interessar mais quando a gente contava a história, né? Que a gente acha que não tem um repertório científico por trás, mas tem muito, né? A técnica de storytelling, realmente ela ganha força, assim como como mais uma metodologia ativa aí em sala de aula, né? Mas vou deixar aberto, sem me estender muito, vou deixar aberto aos colegas para interagirem sobre o seu trabalho, o trabalho do Joshua, e depois os outros trabalhos também. Então, fique à vontade aí, tá? Eu disponibilizei para vocês no link a avaliação da sessão, tá? E, professor, eu fiz algumas considerações sobre todos os trabalhos, tá? Do Joshua, eu conheço a feira, Joshua é linda, é uma coisa surreal que acontece lá. E nós temos feiras inspiradas nessa, no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso, que são as feiras do IFMT. A gente conseguiu reproduzir, não na mesma extensão, mas com a mesma vontade. E é uma realização muito grande levar. E a dificuldade que a gente tem lá é de fazer as outras disciplinas encaixarem nesse contexto de criar ciência dentro do conteúdo deles, de fazer história, de fazer português, criar ciência também. Aí eu aproveito esse link da história e vou lá para Camila, tá? Porque uma das atividades que uma professora fez lá, ela fez os alunos desenvolverem histórias, tá? Contar a história da empresa onde o pai e a mãe trabalham, contar a história da empresa do pai e da mãe, e aí eles vão trazendo experiências em vídeos curtos, em micro conteúdos. Então, a gente conseguiu fazer um mini cinema dentro da feira, a partir dessas experiências, e foi muito legal também. Então, assim, eu vi que o trabalho de vocês conversa muito nesse sentido, e eu achei muito rico isso, né? E uma das coisas que eu anotei aqui no trabalho de Joshua é como fazer isso realmente, tanto para a Camila quanto para o Joshua, como fazer as outras disciplinas virem para essa metodologia, já que eles têm uma formação diferente da nossa e que não se encaixa tanto, assim, de, é uma possibilidade para mim trabalhar também. Camila ou Joshua? Então, gostei das colocações, está sendo bem legal. Na verdade, é um estudo de pós-doc que eu tenho feito em administração, né? E a gente fez primeiro esse mapeamento para entender a importância das histórias no campo. Eu mesma não tinha ideia dessa dimensão. E aí, uma vez entendido, a gente vê como que prevalece a contação, como eu disse para vocês, e a gente fala, tá bom, mas e aí chega, eu trabalho aqui com estudantes de ensino médio, né?
mas é uma formação técnica em administração, então eles são formados gestores, eles assumem cargo de liderança já do grupo aqui, depois do fim do terceiro ano do ensino médio. E aí, professor Arnaldo, é a dificuldade de escrever história absurda, assim, né? Dificuldade de escrever um texto. Como é que a gente vai ter, né, um gestor com dificuldade de escrever, né, de escrita? O próximo passo do trabalho, então, já que a gente identificou essa lacuna de criação, vai ser beber de diversas áreas. Aí vem muito ao encontro, professora Renata, disso que a senhora está falando, no sentido de que, tá bom, que áreas que já tem um protocolo de escrita, a gente vai muito para as artes, né, para a questão da comunicação, e aí como que a gente pode beber dessas áreas para construir o nosso protocolo para administração? E aí, num primeiro momento, é para administração, né? Aí vamos ver o quanto que a gente consegue universalizar, talvez, esse modelo, né? Mas eu ainda estou nesse... Já é a terceira e última etapa, né? De criar, então, essa metodologia / protocolo aí, que eu pretendo entregar até o final do mês de agosto do ano que vem. No trabalho do Rodrigo, eu fiquei encantada. Eu gosto muito de games e trabalho com games também com os meus alunos lá no Mato Grosso. Eu faço com eles simulação empresarial, né? Trabalho com game virtual também. A sua ferramenta eu não conheço, confesso que acho muito interessante. Mas você tinha colocado sobre a sua quantidade de amostra. Eu acho que uma forma, é uma sugestão, talvez o professor Arnaldo concorde comigo ou não, uma sugestão para você equilibrar isso é você descrever a sua pesquisa como uma pesquisação. Porque daí você não tem a preocupação com o tamanho da amostra, sim com a experiência que você está fazendo através dessa pesquisa. Então, é o processo de explicar, não de confirmar. Então, é o processo de explicar como ocorre a pesquisa, a importância, o que ela revela nessa história. Né? Revelar, fazer ela uma quali de experimentação, sabe? De fazer mesmo uma pesquisação. Olha, eu estive lá, eu participei, eu observei. Então, se trazer essa narrativa da experiência que você viu lá na ação de conduzir esse projeto. Eu acho que seria uma metodologia, uma forma de você adequar para você tirar essa pressão de eu tenho que quantificar isso, levar isso para um número maior. Eu acho que é uma dica que eu te dou. Eu acho que eu iria por esse lado. Só corroborando o que a Renata falou, nas pesquisas de ciências sociais aplicadas, a amostra ela não gera a importância como uma pesquisa quantitativa, tá? Porque um sujeito já representa o social. Nós temos, Rodrigo, pesquisas com um sujeito que já tem essa visão, entendeu? Então, fica assim, fica a dica da Renata, eu acho importante quando a gente pensa na pesquisação como um todo, mas de uma forma geral, de modo geral, é importante a gente pensar na representatividade do social, né? E as nossas pesquisas aplicadas, elas revelam isso. Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu pesquisei uma amostra pequena também, até porque eu fiz análise de conteúdo, e então não tinha como, na época, né, ainda, eu tinha que transcrever as pesquisas, né, ouvir o áudio e transcrever. A USP tem na FEFELET técnica de transcrição, e eu tive que fazer isso, né? Então eu acho que eu gastei uns 2 meses para transcrever as minhas 10 pesquisas no mestrado, né? No doutorado eu também tive esse trabalho, mas aí já tinha um software para isso, mas enfim. Hoje, se eu fosse pesquisar, e talvez no meu pós-doc eu faria isso, eu vou pesquisar no máximo 3 sujeitos, porque eles já representam aquilo que eu quero captar dentro daquele meio social, do campo social. Maria Isaura de Queiroz fala muito isso, né? Que um sujeito já representa esse social. E aí vale para a pesquisa da Ingrid, para a pesquisa do Ricardo, né? Para todas as nossas pesquisas de caráter aplicado, né? Então, e aí a gente transforma, sem dúvida, a pesquisação com grupos focais, e cada um vai caminhando para um lado, né, da pesquisa. Posso fazer alguma contribuição, professor?
Pegando aí o gancho no que você falou, a gente tem duas perspectivas, né? Quando a gente trata das pesquisas quantitativas, a gente trata da generalização, né? A gente quer generalizar nossos resultados. Quando se trata de pesquisa qualitativa, a gente quer aprofundar naquilo que a gente está pesquisando. Então, a gente vai ter, por um lado, profundidade e generalidade, né? Então, mas aquilo que você falou, a quantidade de respondentes ou a tua amostra numa pesquisa qualitativa talvez não seja tão importante como numa pesquisa quantitativa. E a partir daí eu já faço o gancho com a pesquisa do Rodrigo, que provavelmente ele vai querer, a partir dos resultados aqui do Congresso, buscar uma publicação, talvez uma revista. E o que eu sugiro para ele, em vez de utilizar a estatística descritiva, que foi o que ele utilizou na pesquisa dele, passar, de repente, a usar uma estatística inferencial, né, que vai dar muito mais robustez e confiabilidade na pesquisa dele. E daí eu já remeto para a pesquisa do Joshua, né, que ele fala em certo momento que ele utilizou o grupo focal, né? O grupo focal ele é caracterizado pela reunião de vários especialistas de um conjunto de, no mínimo, 5 especialistas. Quando ele fala que utilizou o grupo focal, mas tratou apenas com 2 professores, talvez aí já tenha uma distorção do que seria um grupo focal, né? Então, na verdade, ele fez entrevistas, utilizou a entrevista semi-estruturada com 2 pessoas naquele momento. Porque eu não posso dizer que eu fiz um grupo focal de 2 pessoas, entendeu, Joshua? Então, se você for mandar essa tua pesquisa para frente, pode ser que aí você tenha um problema, entendeu? Um problema metodológico. Então, de repente, uma revista vai, não, você não pode dizer que você utilizou o grupo focal. Se você fez pesquisa, se você fez entrevista com 2 professores, entendeu? Então, seria bom você dar uma pensada nisso, né? E com relação à pesquisa da Camila, eu já parabenizo ela pela pesquisa. Eu acho que a grande dificuldade não é construir as histórias, mas sim contar essas histórias. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano é a fala, né? A escrita, eu acho que é até muito mais tranquila do que a fala. E tanto é que a gente tem lá aquela plataforma Talks, né? Que TED, né? TED Talks, que eles dizem, né, que a grande dificuldade do ser humano é construir não só construir as histórias, mas conseguir transmitir aquilo que a pessoa constrói, mas de uma forma que seja captada pelo ouvinte, pela audiência, né, e traga um resultado efetivo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. E eu acho que, a partir daí, você tem histórias mais bem-sucedidas quando você consegue transmiti-las, né, de uma forma mais efetiva. Essa é a minha contribuição aí com os trabalhos. Obrigado e feliz em participar aí do evento. Gostei bastante, viu, Ricardo? Obrigada pela contribuição. Desculpa até eu já ir falando. Tem o Borges, que é um autor que ele fala da performance, né? Então, de você performar a história. Ele é bem antigo e vai muito nesse sentido. Eu não tinha parado para pensar nisso, sim, né? Não, muito interessante, porque a gente tem se debatido muito, eu e o Davel, porque por mais que a gente queira emplacar ou criar, a gente apresenta em congresso e as pessoas, não, mas é o contar, né? Mas talvez o criar esteja muito conectado com o contar também, né? Então, gostei bastante. Obrigada. Professora, eu tenho uma consideração para fazer no trabalho da Ingrid. Eu também estudo pelo método Prisma, eu também gosto de fazer revisão sistemática. Uma coisa que eu notei só na descrição aqui para a gente conseguir publicar é que a gente tem que deixar claro lá na introdução que a gente está fazendo uma revisão sistemática. Então, assim, aí no trabalho de vocês eu vi o amor que constrói, que você construiu o seu trabalho e a aplicabilidade que ele tem, ainda mais no contexto que você descreveu. Mas é importante colocar lá na introdução que é uma revisão sistemática, porque na introdução a gente vem
uma expectativa de ser uma pesquisa aplicada, de ser uma pesquisa que vai explorar o campo. E depois a gente descobre lá dentro que vai ficar só na revisão mesmo, no material já trabalhado, tá? E a outra coisa, que é em termos de sugestão, para uma publicação, porque eu vejo um potencial grande de publicação no trabalho, é que a figura 5, ela pertence ao método. Tá? É levar aquela figura 5, onde tenha a descrição que faz a clareza do início do processo da pesquisa, ela não é um resultado, ela está no resultado ali, mas ela pertence ainda à descrição do método Prisma. Então, seria só esse joguinho que é para levar mesmo o trabalho, a redação do trabalho para um nível de publicação mais fácil, né? Percorrer um caminho mais fácil, então seria isso. Mas eu gostei muito de todos os trabalhos. Eu trabalho com sustentabilidade, que é um tema transversal a isso, com os meus alunos, e eu vejo N caminhos, tanto para a gamificação, quanto para a contação de histórias, e para as feiras também. Eu acho que foi muito rico participar dessa sessão. Tá? Eu deixei no chat o link para a sala virtual, onde a gente vai poder continuar nessa troca. E se quiserem trocar e-mail no chat também, para salvar os e-mails, eu vou ficar na sala um pouquinho para manter o chat aberto, tá? Aí, para quem quiser ir para a sala do network, é só clicar no link, tá bom? Obrigada. Antes de saírem, eu agradeço vocês, parabenizo por todos os trabalhos. Eu deixei o meu e-mail, que infelizmente eu não vou poder participar do COF, e já fica o convite aí para o Rodrigo, para a Camila, para a Ingrid, para virem falar, junto com o Ricardo, virem falar um pouco para a minha equipe sobre o trabalho de vocês. A gente entra em contato ali pelos e-mails. Gostei muito. E do Josuá, depois uma conversa particular, que eu estou querendo esse fomento aqui para a escola. Tá bom, José? Eu quero mais dicas aí. Pessoal, bom congresso para nós, tá? E bons trabalhos aí. A gente encontra aí pelos corredores do congresso ou virtuais, tá bom? Um abraço. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Parabéns aí pela moderação, professor Arnaldo, professora Renata. Até a próxima. Bom dia. Próximo.